dando continuidade ao primeiro ESCEND com o tema Qual a importância dos ENDES para a construção civil e infraestrutura? Convidamos o professor doutor Carlos Otávio Damas Martins, graduado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre, doutor e pós-doutor em Tecnologia de Materiais, com ênfase em ensaios não destrutivos e inspeção, formado no PPGE-3M da Escola de Engenharia da UFRGS. Professor da Universidade Federal de Sergipe, chefe do Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais e coordenador do Laboratório de Análise de Integridade Estrutural da UFES. Representante regional da BEND em Sergipe. Atua diretamente no desenvolvimento de pesquisas cooperativas nas áreas de tecnologia de materiais, inspeção e manutenção, análise de falhas e análise de integridade estrutural. Então, bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço aí pelo convite e principalmente gostaria de parabenizar a organização, porque como eu sou aqui da casa, eu já estou acostumado com a excelência dos trabalhos do Thiago, do pessoal do Sebrae, mas a organização do pessoal do CAEC está surpreendente ainda. Eu até passou a mágoa que eu estava deles por ter me botado aqui numa palestra depois do Carlos Henrique, antes do Rodrigo, né? Me botaram no Marapuca ali que vai me complicar bastante. Mas foi surpreendente, eu estou conversando com o Thiago aí para a gente fazer mais coisas em conjunto com vocês. Então, a pedido do Carlos Henrique, a ideia hoje é falar um pouquinho, sobre a visão de quem trabalha com ensaios não destrutivos, do que eles podem contribuir para a construção civil. Então, a minha ideia é mostrar o paradoxo que a gente tem hoje em dia na área de ensaios não destrutivos, principalmente associada à construção civil. Como a colega falou, eu hoje estou como chefe do Departamento de Engenharia de Materiais, mas atuo muito mais como coordenador do Laboratório de Análise de Integridade Estrutural, e também como representante da BEND. O laboratório hoje, a gente trabalha em 3 áreas, basicamente, então a parte de integridade para o setor de energias, em parceria também com o Sebrae, aqui com o José Leite, na construção civil e também na parte de perícia e acidente de trânsito, que a gente tem uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Na construção civil, eu fui incentivado, impulsionado e inspirado pelo professor Carlos Henrique. Na primeira vez que eu vim a Sergipe para visitar, pegar uma praia, ele, não, eu quero saber de como aplicar esse ensaio não destrutivo na construção civil. E desde então, a gente vem cooperando. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, colegas, que a construção civil, para mim, é que nem a caverna do dragão. Quando eu estou quase saindo, vem o Carlos Henrique, vem o Emerson com uma outra demanda e diz, não, volta que vai ter mais coisa. E é uma área bastante interessante, A gente tem aprendido bastante, hoje até mais articulado do que agido, mas a gente está tentando criar uma nova cultura no Estado, é claro, para garantir segurança aí a nível das nossas edificações. A gente tem uma parceria bastante forte aqui com o Sebrae, como eu falei. Tem semanas que eu passo mais tempo aqui do que na UFES. Já conheço todas as cafeteiras, os lanchinhos que tem aqui no prédio. Então, tanto o Thiago, o José, o Alisson também costumam frequentar bastante o laboratório. O Sebrae tem sido bastante acolhedor para nós, até trazendo essa visão mais empresarial e mais profissional para as atividades que a gente acaba fazendo. Além do Sebrae, a gente tem... Está retrocedendo agora. Então, além do Sebrae, a gente tem formado várias parcerias aqui no Estado. Então, a MC Engenharia, do professor Emerson, é uma grande parceira. Ele
era para ser professor e agora é meu aluno de doutorado, mas ele, né, deu uma trancada esse semestre, mas deve voltar ano que vem. A gente tem tido vários diálogos e cooperações. O Progeologia, né, que é o professor Garcia, também tem nos dado bastante suporte ali na UFS. Agora estou com uma parceria com o pessoal da Ciência da Computação, onde a gente está tentando, né, desenvolver essa parte de software e hardware para melhorar as inspeções. E, né, como filho da casa, estou sempre tentando trazer o pessoal da URGS por aqui. Antes do Carnaval, a gente fez algumas atividades com o pessoal, né, do Departamento de Materiais, da área de polímeros e ensaios de corrosão. A gente estava tentando até fazer um evento aqui no Sebrae, mas por causa das datas não deu certo, mas eu estou combinando deles voltarem e, inclusive, no evento falar dessa parte de corrosão para a construção civil. O pessoal tem várias pesquisas interessantes lá. Na última vez que o Rodrigo esteve aqui, a gente também trouxe, né, os professores do Departamento de Engenharia Civil, né, lá da URGS. Falaram bastante da experiência do que eles estão desenvolvendo na área de ensaios não destrutivos, de patologia, controle de qualidade lá no Rio Grande do Sul. A gente também... Achei que eu tinha botado a imagem ali, mas nessa visita a gente já marcou várias atividades cooperativas, a gente está tentando montar um programa de intercâmbio, né, a nível de pós-graduação com eles. Eles estão, né, aceitaram vir para nos dar um suporte, para criar laboratórios, desenvolver atividades por aqui, para a gente conseguir acelerar, né, essa implementação, aí, tanto da norma de desempenho quanto do melhor controle de qualidade aqui no estado. Adicionalmente, né, a gente tem várias parcerias, né, também com órgãos públicos. Então a gente está fechando agora um convênio com o Departamento de Obras lá da UFS, né, onde a gente vai começar a incluir os ensaios não destrutivos, né, nas atividades lá do pessoal do DOFS, estão aí hoje de novo. A Defesa Civil, né, também a gente tem feito várias atividades com eles. Ontem mesmo a gente estava com o Rodrigo lá testando os equipamentos e o major da Defesa Civil ligou dizendo: eu quero comprar, me passa o Rodrigo aí. Pô, ele está na palestra, mas assim que terminar a gente vai. O pessoal da Polícia Rodoviária também, agora eles fizeram um convênio com o Departamento de Engenharia Civil da UFS. A ideia é também avançar nessa parte estrutural, na parte de pavimentos. A gente também tem dado suporte. No pessoal da Perícia do Estado, vários casos que a gente teve aí ultimamente, lá o da Odonto Fantasy, do Hotel Palace, que eles acabam indo fazer perícia, eles sempre trazem alguma coisa para analisar lá nos laboratórios. E o CREA também, através do nosso presidente, a gente também está fechando um convênio para dar um suporte para eles nessa área de tecnologia de materiais. O pessoal sempre pergunta: professor, como é que você consegue tempo para tudo isso? Eu digo: eu sempre penso, enquanto eu estou dormindo, o Carlos Henrique está fazendo mais alguma coisa, então eu não posso deixar para trás também, né? Eu tenho que tentar acompanhar. Como o Carlos Henrique falou, da norma de desempenho, em cima dessa norma a gente viu uma grande oportunidade de aproximar a engenharia de materiais da engenharia civil. Até, claro, desde o começo das atividades com o Carlos Henrique, a gente já começou indo para esse lado, mas até conversando com o Arício, ele me falou: professor, aqui você não vai conseguir nada no Estado se você não tratar bem a engenharia civil. Eu estou nesse caminho, Tenho parceria no IFES, a gente tem parceria, com o Decker e com o Emerson, a própria UNIT, a gente já fez algumas coisas lá também com o Fábio. Então, engenharia civil também faz parte do nosso hall aí de amigos. Isso porque, como o Carlos Henrique falou, quando a norma começa a falar muito de desempenho, ela começa a citar a questão de ensaios, de tecnologia de materiais, de tecnologia de construção, que acaba caindo no hall de atividades, do engenheiro de materiais. Então, a norma por si ela já mostra, que a manutenção do edifício é uma atividade importante, que deveria ser incorporada nas atividades, e ela tem um custo, associado ao custo de produção. A gente já deveria botar no orçamento, o valor das taxas de inspeção e manutenção de atividade. Isso porque a gente tem várias fontes aí de possíveis falhas, possíveis causas para as falhas na edificação, associada, falha de projeto, falha de execução,
Eu tenho uma das minhas alunas de mestrado, ela é engenheira do Hospital Universitário ali da UFS. Ela sempre fala que se ela olhar para um lado, o pedreiro faz uma coisa errada. Aí ela volta, ele continua fazendo certo. Olhou para o lado de novo, fez uma coisa errada. Então os vícios de execução acabam atrapalhando bastante a qualidade da obra, né? Mau uso e falta de manutenção, né? O próprio usuário, às vezes, ele não dá, né, a importância adequada para a manutenção, para garantir, né, a eficiência daquilo que ele comprou. E também, né, motivos de força maior, como a gente viu lá, caiu uma caixa d'água em cima da casa, um maluco tocou um avião, desabou uma barragem. Isso aí a gente não prevê durante o projeto e a execução, mas pode acontecer, né? Então a norma está focada, né, para a melhoria do desempenho da edificação, isso associando foco na pesquisa, manutenção e inovação. Então não é só a questão de inspecionar, de fazer perícia, mas também você empregar melhor materiais, evoluir nas tecnologias de projeto, a gente botar mais conhecimento, né, em cima da construção. O uso racional, né, de materiais e processos, uso racional de ferramentas de projeto e a questão da responsabilidade dos atores, como o professor frisou. Nós que estamos no meio acadêmico, a gente vê que tem muito conhecimento sendo gerado nas universidades que não estão chegando no mercado. A gente sempre nas discussões a gente acaba debatendo, mas por que não chegou lá? Por que não fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? A gente tem que continuar debatendo e garantir, né, que o conhecimento seja empregado para garantir a nossa segurança operacional. E também a própria norma já recomenda, né, que os ensaios e avaliações sejam conduzidos por instituição de ensino e pesquisa, laboratório, empresas especializadas, né, que contem com pessoal e capacidade técnica reconhecida. Então, uma das áreas que, né, o nosso grupo tem buscado atuar é nessa questão de capacitação, formação de pessoal, desenvolvimento de tecnologia, né, para garantir, então, né, que o mercado seja abastecido, né, por esses grupos especializados. Eu sempre costumo dizer, tanto o Carlos Henrique e o Emerson, que eu sou ainda o mais jovem do grupo, eu digo, eu já não me vejo com saúde para ficar subindo, né, acompanhando os ensaios, fazendo a perícia. A gente precisa formar essa galera nova para eles encararem o mercado aí, prosperarem, né, ganharem muito dinheiro e voltar para pagar uns churrascos dos professores, que está tudo em casa, né? Mas é bastante importante, até inclusive na área de ensaios não destrutivos, né, para outras áreas mesmo, o pessoal tem discutido muito isso, né, a falta de renovação do capital intelectual das pessoas. Tá? Os inspetores estão envelhecendo e não estão sendo substituídos, né, por pessoas mais jovens. Então isso é um grande problema já para o futuro. E aí, falando da importância dos ensaios não destrutivos, né, trabalhar com extração de testemunho nem sempre é recomendado, porque isso, além de ser dispendioso em termos de tempo e recurso, pode acabar comprometendo também o desempenho da estrutura, né? Então, dificilmente você vai conseguir extrair um volume suficiente de material para garantir a confiabilidade de toda a estrutura, né? Que são fatos que os ensaios não destrutivos vão nos trazer aí em termos de confiabilidade e reprodutibilidade, porque a gente acaba não danificando a estrutura que a gente está analisando. Então, a gente pode fazer um número muito maior, né, de ensaios e também repetir esses ensaios, que é coisa que os destrutivos não nos trazem. E aí vem a questão do paradoxo, né? Então, hoje a gente está aqui discutindo sobre a importância dos ensaios não destrutivos para a construção civil, quando no resto do mundo o pessoal já fala em monitoramento contínuo, né? Falar em inspeção é coisa lá do ano 2000, 80 e poucos, quando o pessoal falava da importância de você ter inspeção periódica, né? Acima disso, a gente já falou de monitoramento periódico, que é você fixar alguns intervalos de tempo, chegar lá, ficar uma semana acompanhando a obra. E hoje, né, fala-se muito de você já botar sensores, botar tecnologias durante a fase de fabricação e continuar monitorando a integridade, né, do equipamento, da estrutura durante toda essa vida útil.
Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal está botando sensores de fibra ótica, emissão acústica, né, outras técnicas avançadas de ensaios não destrutivos já na fabricação, dentro do componente, e ficam, né, o tempo todo jogando dado para uma central e avaliando, né, essas condições de aplicação e integridade. No Brasil, a gente ainda está sofrendo para fazer, né, os ensaios mais básicos e chegar nesse nível de confiabilidade. Até aí, tranquilo? Só falando um pouquinho sobre alguns conceitos de ensaios não destrutivos, né, que pode ser associado à parte da construção civil. O colega recebeu ali um zap dizendo que, né, o que são os nossos ensaios não destrutivos? Eles vão ser técnicas utilizadas, né, na caracterização de estruturas, componentes de engenharia, para detectar e monitorar a presença de defeitos e patologias sem comprometer a integridade física e o funcionamento. Ou seja, a gente vai evitar ao máximo danificar a estrutura, né, essa questão de extração, de, né, quebra de componente, e fazer isso através de técnicas, né, indiretas, ou seja, a gente vai usar outros princípios físicos para obter as propriedades que a gente está interessado. Ou seja, o ensaio não destrutivo ele não resolve o problema, ele vai nos trazer informação. Quem resolve o problema é o engenheiro que vai usar adequadamente essa informação. A gente é acostumado a ver isso na medicina, né? Então, é claro, grande parte dos ensaios eles começaram com as aplicações médicas e depois foram se derivando para as outras áreas, né? E também para a engenharia. E assim como na medicina, acontece muito também no nosso dia a dia. O quê? Aquela história do paciente não querer fazer um ensaio porque ele acha que o ensaio é que vai, né, criar problemas para ele, porque ele vai descobrir uma coisa que ele não sabia. Daí o cara vai lá, evita de fazer o exame médico, evita fazer a ultrassonografia, quando chega no momento ele cai para o lado porque ele não foi, né, seguindo as indicações aí de necessidade de diagnóstico, de informação, para você fazer uma intervenção mais segura, né, em etapas anteriores. Então, são ensaios bastante utilizados, né, para caracterização, detecção e avaliação de patologias, né, a questão também de avaliação de propriedades dos materiais. Hoje muito se fala, né, do modo de elasticidade, da resistência mecânica, né, da resistência à corrosão. São propriedades que a gente pode estar avaliando de forma não destrutiva e trazendo isso, né, para análise de projeto de patologia. E, com isso, né, fazer análise de integridade, análise de vida útil, né, avaliação de vida remanescente. Então, hoje tem muitos casos, né, por exemplo, como o professor falou, a norma está pedindo uma vida útil de projeto para estrutura de 50 anos. Beleza. O que você vai fazer quando chegarem esses 50 anos? Vai quebrar tudo e fazer de novo? Não, você pode fazer umas avaliações para ver se você pode estender essa vida útil por mais 10 anos, por mais 20 anos. Né? Quanto mais tempo você puder utilizar uma estrutura, né, ou um equipamento, né, mais resultado você vai estar tendo naquele sistema. Então, quanto mais a gente puder postergar essa vida útil com segurança, melhor. Porque não adianta você prolongar a vida útil 10 anos e dar um acidente catastrófico, isso aí vai ter um custo, né, 100 vezes maior do que você ter feito uma intervenção anterior. Então, algumas finalidades, né, tanto melhoria análise de confiabilidade, prevenção de acidentes, né, prevenção de riscos, né, você conseguir diagnosticar uma patologia anteriormente, você pode prevenir que um risco futuro seja, né, gerado no sistema. Análise de integridade, controle de qualidade, né, desde a fabricação até a utilização, aumento de produtividade, né, uma vez que você, como o professor falou, se na etapa de projeto você encontra um defeito ali, você pode já corrigir e garantir a continuidade da obra sem, né, ter que estar quebrando e mudando tudo depois. E com isso reduzir custos, porque você vai otimizar, né, todo o seu sistema de produção, todo o seu sistema de, né, utilização e incorporação. Aplicações. Aí de novo, né, eu estava olhando a palestra e dizendo, está mostrando tudo que eu vou falar, né? Mas tudo bem. Desde a matéria-prima, né, até a construção e fabricação, durante as etapas de controle de qualidade, né, nas etapas de manutenção, inspeção periódica, né, na perícia também, né, como a gente tem falado, os peritos
muitas vezes eles acabam utilizando ensaios não destrutivos para trazer mais informação, para dar um certo laudo e, né, resolver um problema. E na análise de integridade. Então a ideia é o quê? É incorporar, né, ensaios e tecnologias na sua obra, na sua fabricação, para produzir uma informação que vai, né, ser útil aí para a tomada de decisão. E como a gente sabe, né, conhecimento no mercado é dinheiro. Você vai transformar isso em um resultado financeiro, uma vez que você vai estar otimizando o uso de recursos e melhorando, né, a segurança e a confiabilidade da estrutura. E aí pergunto, foi usado esse tipo de conhecimento, né, na construção lá da nossa, né, ponte que desabou em Areia Branca? É difícil. A gente sempre vê os advogados dizendo, não, mas foi feita a perícia, não, foi feito aquilo. Mas se caiu, você teve algum problema associado. Pode ser, né, erro de projeto, pode ser erro de manutenção, pode ter sido, né, uma sobrecarga, mas sempre teve um erro associado a esse dimensionamento. Outro caso, né, aquela caixa d'água que desabou no hotel de Atalaia, a mesma coisa, né? Estava o proprietário do hotel dizendo, não, foi feita todas as perícias. A gente viu lá umas imagens que, pô, não tinha cobrimento nenhum, né, no suporte da caixa d'água. Ele tinha botado lá, eu acho que era uma coluna no lugar de uma viga, tinha umas coisas tudo erradas, né? O Carlos Henrique até me explicou melhor. Outra questão, né? Por exemplo, teve um incêndio, né, dentro da fábrica lá da Vale, isso acho que foi 2016, 2017. Era estrutura metálica, mas eles nos procuraram até para acompanhar os estudos para ver quanto dessa estrutura foi comprometida pelo incêndio, quanto poderia ser reaproveitado. Então também, depois de um caso desse, você tem que fazer uma série de avaliações para, né, ver se a estrutura ainda continua confiável ou não. Hoje nessa linha até a gente está enquadrando o doutorado ali do professor Euler. Eu esqueci de falar antes ali, mas hoje no nosso grupo de pesquisa acho que tem mais integrante do IFES do que da UFES, né? A gente está recebendo bastante. Tem a Larissa, tem o Euler, já está vindo, né, bastante gente aí. Mas as portas continuam abertas, a gente precisa atrair mais gente para essa cruzada. O outro caso também, né, a queda do totem lá no shopping. Né, também, conversando com os peritos, né, a gente ajudou eles a chegar na conclusão, né, que tinha sido falta, né, tanto de manutenção quanto a questão da fabricação do sistema. Teve vários erros graves no processo de soldagem, né, de revestimento, né, que acabaram, então, né, causando esse acidente. Também, né, outro caso, né, também foi acompanhado, né, pelo Dr. Carlos Henrique, né, a questão daquele prédio que caiu, né, aqui na Coroa do Meio, aí mostrando também, né, teve um erro grave no projeto, que parece que o construtor decidiu botar um andar a mais sem corrigir isso, né, na estrutura. Então são vários erros de engenharia que acabam causando acidentes, né, causando mortes, e isso gera, claro, um prejuízo bastante grande, né, tanto para a sociedade quanto para as famílias envolvidas aí no acidente. Caixa d'água, como eu tinha falado também, né, a gente acompanhou algumas análises com os peritos, e a mesma história, né, mostrando que a falta de manutenção pode causar, né, acidentes bastante graves aí, que acaba afetando o nosso dia a dia. E aí fica de novo o paradoxo, né? A gente está vendo, né, vários casos aí de acidentes, de, né, calamidades que demandam, sim, o uso de mais conhecimento, de mais tecnologias, para a gente evitar que aconteça, mas ainda está devagar nesse avanço, né? Então eu sempre gosto de lembrar, né, o papel do engenheiro na sociedade, nas indústrias independentes da área, né, sempre vai ser garantir a qualidade e segurança dos seus produtos e elevar a lucratividade, né, da empresa. Eu sempre falo para os meus alunos, se vocês proporem algo que vai causar prejuízo para as empresas, vocês estão demitidos. A primeira coisa é que você tem que ajudar o patrão a ganhar dinheiro na esperança dele valorizar isso no salário do engenheiro. Mas é claro, você tem que fazer isso também,
né, com a ética de garantir a qualidade daquilo que você está produzindo e a segurança aí da população. Para fechar a minha parte, eu trouxe um exemplo recente, aí também o Carlos Henrique falou um pouquinho ali, mas eu vou tentar mostrar a minha visão, né, como especialista da área de ensaios não destrutivos, que é o caso lá da ponte de São Paulo, né, que cedeu um pouco aí, mas mostrando algumas matérias. Antes disso, é importante mostrar, né, a importância do papel da manutenção no controle, né, da vida útil, da integridade do equipamento. Então, todo equipamento, né, uma vez posto em operação, a estrutura, né, posto em uso, ela vai acabar se degradando naturalmente, né, seja pela ação do tempo, pela ação do uso. Né. Então, se nada for feito, né, essa degradação vai reduzindo o desempenho da estrutura até chegar abaixo de um valor mínimo, onde já não vai ser seguro ou não vai ser viável, né, você continuar operando aquele equipamento ou estrutura. Então, para evitar que esse caso aconteça, o que a gente faz? Começa a botar intervenções de manutenção. Né? É claro, essas intervenções vão envolver, né, uma série de ensaios, de inspeção, perícia e também ações, né, para garantir, então, o funcionamento da estrutura. É claro, essa intervenção ela não vai devolver o estado inicial da estrutura, mas ela vai garantir que a gente mantenha ela dentro dos parâmetros, né, dos extremos ali de operação. Então, se a gente fizer isso de forma controlada, né, periódica, a gente vai estendendo a vida útil da nossa estrutura, né, por muitos e muitos ciclos aí, até chegar no momento que não vai ser mais economicamente viável você manter aquilo. No Brasil a gente vê pouco isso, né? Nos Estados Unidos a gente vê mais casos. Eles derrubaram um prédio inteiro e já construíram outro em cima porque a tecnologia evoluiu tanto que está mais interessante você, né, botar isso em cima. E dentro dessa área de manutenção a gente fala muito da chamada lei de Sitter, que ela diz o quê? Que quanto mais tempo você demorar para fazer essa intervenção, mais caro vai ficar. Né? Então, olhando para o universo de vocês, né, em cima da construção de estruturas, de obras, né, de edificações, se você descobre um problema na fase de projeto e vai lá corrige, isso aí vai ter um custo relativamente baixo. Né? Você ainda não envolveu as equipes de fabricação, né, você ainda não botou o pessoal de evaporação. Aí se você deixa passar, começa a fazer a execução e descobre um problema, o custo já aumentou um pouco mais. Né? Mas ainda assim, está na faixa de um custo baixo e aceitável. Agora, à medida que vai evoluindo em termos de utilização, o custo vai se tornando cada vez maior. Ao ponto que se você ultrapassa lá as zonas de manutenção preditiva, preventiva, e já passa para manutenção corretiva, né? Como o professor mostrou lá, caiu agora a fachada lá, você vai ter que fazer toda a reconstrução. Esse custo já tende a ser aí cerca de 5, 10, 20, às vezes 50 vezes maior do que o custo que você teria se tivesse diagnosticado precocemente e tomado uma decisão. Outra questão também são as opções que você vai ter para recuperar e reparar essa estrutura. Quanto antes você conseguir detectar, mais opções favoráveis vão ter. Vai chegar no momento que não, agora é só reconstruir e recomeçar tudo do zero de novo. Então, mostrando a importância, né, de você botar ensaios não destrutivos, ensaios destrutivos, tecnologia de projeto, né, o conhecimento associado a essas etapas de manutenção e garantia aí da segurança e da integridade. Então, dito isso, né, a gente teve esse caso da queda do viaduto lá em São Paulo. Então, eu peguei algumas reportagens mostrando o que a mídia estava dizendo sobre o assunto. Então, a primeira já mostrando, né, que essa queda expõe o péssimo estado dos elevados de São Paulo. A sorte que é só em São Paulo que tem isso aí, né? E o importante aqui na nossa temática, né, teve uma reportagem já mostrando que a reforma do viaduto custou cerca de 5 vezes o que a Prefeitura de São Paulo investiu em manutenção durante 5 anos.
Então, imagina, o custo que eles teriam para fazer a manutenção de quase 100 pontes lá, né, por 5 anos, né, foi bem superior só a reforma, né, do viaduto que caiu. Então, mostrando o quanto uma manutenção corretiva, né, você esperar acontecer o acidente, depois recuperar, acaba custando, né, para o sistema. Então, só mostrando o que aconteceu, né? Então o viaduto acabou cedendo cerca de 2 metros. Como o professor falou, isso foi associado lá ao rompimento dos bolsões. Eles falaram muito do uso errado do material, também tinha erro na questão do projeto e dimensionamento das cargas, né? Mas também essa questão da falta de manutenção e inspeção. Então, 5 carros, né, acabaram danificados durante o acidente, a sorte que foi à noite, parece. Mas aí, aqueles custos lá que ele estava falando, não está levando em conta ainda os processos por indenizações e também a questão do prejuízo criado, né, para a região ao redor, né? Então, teve uma reportagem mostrando, né, 500 mil pessoas foram afetadas só por causa da queda daquele viaduto. Então, seja os negócios, seja a questão do trânsito, né, que acabou complicando o deslocamento das pessoas. A sorte é que no Brasil isso não é contabilizado, né? Se você está nos Estados Unidos, na Europa, a empresa tem que estar pagando, né, todas essas indenizações para o povo por causa, né, desse tipo de transtorno. Aí também a polícia, né, fez um inquérito em cima, né, da Prefeitura de São Paulo, né, também cobrando sobre as causas e também sobre os processos de manutenção, né, do viaduto, né. E uma coisa interessante, né, o Ministério Público se uniu com o IPT, que é o Instituto de Pesquisa, né, para promover então estudos em cima das pontes e fazer uma perícia, né, mais aprofundada. Também, né, nos nossos vários grupos de conversa, a gente sempre fala disso, da importância da participação dos órgãos de fiscalização, né, porque são eles que vão cobrar juridicamente, eles que vão, né, legislar para ter uma regulamentação para obrigar então os atores a fazer, né, a manutenção e a inspeção adequada, que é isso que vai abrir mercado, né, tanto para nós quanto para os nossos alunos, para garantir a confiabilidade. Se não tiver, né, uma pressão ali do Ministério, o pessoal acaba também deixando passar. Então, os técnicos do IPT, eles acharam várias fissuras, em outras regiões da ponte, também mostrando, né, a importância, então, de você fazer a inspeção periódica em outras regiões para ver o que foi afetado. Em função disso, o Ministério Público abriu um inquérito sobre a Prefeitura, estava também, né, tentando processar eles. Aí começaram uma vasta discussão, né, da administração atual, dizendo que a culpa era da administração anterior, né, para ver quem seriam os responsabilizados por isso. E aqui só explicando um pouquinho o lado do perito, né. Mas aí entra de novo no nosso universo, né. Então, após erguer o viaduto, a Prefeitura, né, publicou a matéria dizendo que ia usar ultrassom, né, para varredura, então, do resto da ponte, daí para detectar, como o professor falou, a presença de vazios, heterogeneidades internas, para dimensionar as armaduras, né, para verificar a corrosão, né, e ver se a ponte estava, então, em integridade para funcionar. Aí foi legal, porque pouco tempo depois saiu uma matéria dizendo que não, a Prefeitura desistiu de usar o ultrassom e ia usar o georradar, né, para escanear então, o interior do viaduto. Até eles falaram, né, que os especialistas lá do IPT e técnicos viram que o ultrassom não era a melhor técnica para aquela aplicação, que é o que a gente bate bastante, né? Você tem que conhecer várias técnicas para, em cada situação, você decidir qual que era a mais correta. Aí no momento eu até fiquei feliz, o pessoal do PT está entendendo dessas técnicas. Aí ontem conversando com o Rodrigo, ele disse que não, eles ligaram para mim e perguntaram qual era a técnica mais importante. Mas você ter o telefone do Rodrigo também é uma coisa importante, viu? Você saber para quem perguntar.
Aí vem, né, um alerta de spoiler. Para quem quer esperar o suspense, depois do Rodrigo, tape os ouvidos. Né? Mas isso aqui eu achei legal também, mandaram do linkadinho, o pessoal botando, né? A mãe falando com a filha, grande coisa que o GPR hoje faz imagem 3D. Aí o Rodrigo vai mostrar para vocês depois que eles já estão na fase da realidade virtual, os equipamentos, estou até falando, ontem o equipamento falou com ele ali. Então, o que a gente bate? Hoje a gente tem tecnologias, né, maravilhosas no mercado, né? A gente tem muito conhecimento, né, tanto nas empresas quanto nas academias. Eu acho que o nosso papel hoje é tentar aproximar ao máximo isso, né? A tecnologia do conhecimento e do mercado para garantir que a nossa segurança seja garantida. Isso que eu sempre falo, né? Além de professor, atuante, apoiador, eu sou consumidor também. Eu estou preocupado se a minha casa vai cair ou não, se, né, vai ter um buraco na estrada, se vai cair uma marquise em cima de mim algum dia, né? Aí outra coisa legal, né? Depois de toda a perícia, toda a análise, digo legal porque a gente não pode ficar enaltecendo o acidente, mas as consequências, né, quando bem utilizadas, elas acabam sendo boas também para o mercado. Então, depois disso tudo, a Prefeitura está abrindo agora a licitação para empresas para fazer perícia e manutenção. Então, um acidente bem explorado, ele acaba criando outros mercados, outras demandas aí para a gente estar garantindo a segurança. Em março agora de 2019, né, quase 5 meses depois, o viaduto foi novamente aberto. Mas foram 5 meses de intervenção no trânsito, né, 5 meses de recuperação, né, mostrando que se tivesse sido feito um plano adequado de manutenção, de inspeção, né, de recuperação, esse tipo de acidente seria evitado. Uma outra reportagem mostrou, né, que, claro, esse problema de conservação não é só restrito a São Paulo, então isso se alastra por todo o país, né, essa falta de manutenção, né, em obras de engenharia, estruturas, não só em viadutos, né, mostrando que sim, existe um mercado bastante interessante, né, tanto para os nossos alunos que querem se desenvolver nessa área, né, quanto para a aplicação de tecnologias, né, para o conhecimento de projeto. Está bastando aí a gente acelerar, né, essa implementação. E aí também, nessa mesma reportagem, né, o sindicato lá da construção, ele diz que, né, internacionalmente, o pessoal já considera ideal investir aí 2% do PIB em cima de manutenção. E aí eles lançaram a pergunta, né, o que está sendo investido no Brasil? E para nós também fica, né, o que está sendo investido em Sergipe para garantir que a gente não tenha esse tipo de acidente, esse tipo, né, de ocorrência aí, e grandes falhas. Então, finalizando, de novo, agradeço, né, o convite de todos, né, fiquei bastante surpreso mesmo com a organização, Thiago, a gente vai ter que fechar uns contratos com eles aí, né. Agradeço a presença de todos também, mais uma vez do Rodrigo, do Thiago não, porque eu já sou de casa, eu falei para eles antes, eu fico mais tempo aqui no Sebrae do que lá, às vezes, o café aqui é melhor também. E fica a dica, né? A chave do sucesso está onde? A gente conseguir conciliar, né, o uso do conhecimento, né, as novas tecnologias. Então, né, a gente vai ver com o Rodrigo ali, cada vez mais eles estão evoluindo em tecnologia, a gente não pode ficar parado no tempo, né? Essa semana mesmo estava conversando com outro fornecedor e ele falou uma coisa coerente, né? Porque grande parte dessas tecnologias são desenvolvidas fora do país. E para os gringos, tipo, 10 mil dólares é barato, né? Só que para nós, um equipamento de 10 mil dólares chega aqui a 100 mil reais. Né? E, né, acaba sendo... E sendo que 10 mil reais é bem diferente do que 10 mil dólares, né? Tanto para nós quanto para eles. Então a gente precisa achar um meio de se modernizar, de garantir, né, o uso das melhores tecnologias, né? A gente precisa, é claro, de regulamentação, cobrando efetivamente o uso do conhecimento mais adequado
né, para garantia de segurança. Precisamos de ações, né, a formação de grupos, né, a criação de empresas, de núcleos que possam estar levando essa tecnologia, né, de forma mais eficiente também para o mercado. A fiscalização, né, como eu falei, a presença dos órgãos de fiscalização para acompanhar essa implementação. A viabilidade, que é a gente garantir tanto a viabilidade técnica quanto econômica, né, para o uso racional de novas tecnologias. Então a gente tem batido bastante disso. E é claro, a continuidade. A gente viu que não adianta inspecionar uma vez, você vai ter que fazer isso periodicamente para evitar que acidentes mais graves aconteçam e que continuem, né, morrendo pessoas, causando grandes, né, prejuízos aí para famílias, para sociedades, que é o que a gente tem visto aí no nosso dia a dia. O que eu tinha era mais ou menos isso, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Não é fácil falar depois do professor Carlos Henrique, né? Convido todos aí, né, quando quiserem conhecer lá as nossas atividades na UFES, né? Seja junto com o professor Carlos Henrique, com o Emerson. A gente vai estar fazendo mais eventos aqui com o Thiago também, né? Bom, como eu falei, o Sebrae tem sido a nossa casa aqui em termos de atividade. E a ideia, como eu disse, é continuidade, a gente continuar discutindo, evoluindo gradativamente, né? E garantir aí que a engenharia não morra no país, né? A gente está enfrentando aí ataques bastante grandes em cima da engenharia nacional, né? Vindo até do governo, do mercado. E um país sem engenharia não avança. A gente precisa continuar lutando. Os alunos precisam estudar, né? Está difícil isso também, né? Os professores estão se qualificando, também está uma coisa interessante. E o último recado para vocês é: cobrem do Rodolfo a disciplina de ensaio não destrutivos no IFES, né? Está faltando isso, a gente tem que expandir mais aí. Obrigado. Agradecemos a excepcional palestra do professor Dr. Carlos Otávio Damas Martins.